Olá, galera. Então, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia. Então, eu estou aqui para a gente continuar a nossa história, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. E vocês estão no canal Nós e Vós Contando Histórias. Então, venho pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos, deixe o like de vocês, isso vai nos ajudar, ajuda a gente a crescer. Então, nós vamos para mais um capítulo do nosso livro, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, de Santiago Martim. Esse livro fala de um manuscrito, é a tradução de um manuscrito, que uma monja recebeu, uma monja de nome Egéria, recebeu de um outro monge em Jerusalém durante uma viagem que ela fez, no século IV, tá? Então, esse livro é a tradução desse manuscrito, ok? Então, vamos lá para a gente conhecer? Então, meus queridos, vamos lá, vamos para o nosso 6º capítulo, né, do nosso livro, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. Os caminhos tortuosos. Entre nosso povo, querido João, já sabes que se diz Deus escreve certo por linhas tortas. Sei que isso também já sabem aqui em Éfeso, e talvez seja fruto da experiência comum de todos os que vivem ao redor deste mar que os romanos acham que é seu. Não me ocorre um dito melhor para designar o que se passou pouco depois que nos casamos. Não demorou muito para notarem minha gravidez. Não demoraram muito a se desatar a língua das comadres. Aos olhos dos outros, não passava de um sintoma de que José se antecipara a tomar posse de sua futura esposa. Não era a primeira vez que ocorria em Nazaré, nem seria a última. A diferença estava em que de nós, José e eu, não se podia esperar algo assim. Observa, João, que desde o ventre meu filho foi o servo paciente anunciado por Isaías, concebido milagrosamente da maneira mais pura e limpa que pode imaginar um ser humano. Teve que escutar através dos ouvidos de sua mãe calúnias que menosprezavam não só a minha honra, como também a sua. Por isso, meu silêncio oferecido a Deus foi desde o início a melhor escola para aquilo que depois teve de consumar na cruz. Porém, não foram aqueles os únicos caminhos tortuosos através dos quais o Senhor escrevia certo seus planos. Estávamos casados havia pouco tempo. Eu acabara de entrar no 8º mês e já nos preparávamos, minha mãe e eu, para acolher a criança que ia nascer. Os comentários na aldeia haviam terminado, como sempre acontece com essas coisas. E nosso humilde silêncio evitou que tivéssemos inimigos. Tudo ia bem quando chegou uma patrulha romana e reuniu os homens na praça junto à sinagoga. O comunicado foi em latim e logo um escriba que acompanhava os soldados o traduziu para que pudéssemos nos inteirar de seu conteúdo. Foi uma surpresa para todos, porém mais para José e para mim. Tratava-se de um decreto do imperador Augusto, válido para todo o império e, portanto, também para Israel. Ordenava que cada homem voltasse com os seus familiares para o seu local de nascimento, ao lugar originário de sua família. Aquilo era politicamente terrível, pois nos fazia sentir mais uma vez nossa submissão aos romanos. Porém, para José e para mim, o problema era muito diferente. José era da estirpe de Davi, via-se forçado a ir a Belém, que se encontrava ao sul de Jerusalém, de Nazaré, e em meu estado
de Nazaré, e em meu estado era uma longa viagem de uma semana, parecida com aquela que eu havia feito quando estive na casa de Zacarias e Isabel. Corríamos muitos riscos dos mais diversos, pois não sabíamos o que poderia encontrar em Belém, já que éramos muitos em Israel que tinham sua origem em Davi. E se todos regressassem, não haveria acomodações no povoado. Sem dúvida, teríamos que obedecer. Uma vez mais, nos sentimos como um pé de cana açoitado pelo vento. Olhamo-nos, segurando a mão um do outro e com a preocupação nos olhos. A criança se movia dentro de mim e não parava de dar golpes, o que contribuía para deixar-me mais nervosa, pois lembrava a iminência de seu nascimento, da fragilidade de seu estado e do meu. Eu estava permanentemente cansada. Era meu primeiro parto, não possuía experiência alguma de como suportar aquele cansaço que se apoderava inteiramente de mim e que me deixava quase inútil nas primeiras horas da tarde. Que vamos fazer, Maria? Perguntou meu marido. Se não formos, teremos muitos problemas com os romanos. E novamente, José, repito as palavras do profeta, palavras que nunca devemos esquecer. Na confiança está nossa força. Portanto, vamos nos preparar para partir o quanto antes. Não demoramos muitos dias para nos preparar. Como não éramos os únicos a viajar, organizaram-se numerosas caravanas em todas as partes do país, com que os caminhos ficaram praticamente lotados. Era um problema a mais, porém era uma medida de proteção contra os bandidos. Meu marido preparou para mim, com todo o esmero, um burrinho que tínhamos em casa e fez uma espécie de cesta na qual eu poderia ir protegida do sol e com relativa comodidade. Ele foi andando sempre ao meu lado, conduzindo as rédeas do animal. Felizmente, este era tão manso que não nos deu um susto sequer em todo o caminho. Chegamos a Belém no meio da manhã. Era a última etapa da nossa viagem. Devíamos nos instalar ali e nos preparar para regressar a Nazaré o mais breve possível, o que, no entanto, deveria ocorrer em alguns meses, pois o parto já estava se aproximando e eu não queria viajar com uma criança recém-nascida. Soubemos, por outros peregrinos, que a cidade de Davi estava abarrotada de gente. A cidade era pequena e não tinha capacidade para acolher a tantos que se diziam descendentes do grande rei de Israel. De fato, muitos decidiram instalar-se em Jerusalém ou em outras aldeias, até que pudessem efetivar a inscrição no registro romano. Mas nós, com a proximidade do parto, não poderíamos nos permitir ao luxo de estar indo e vindo, e José não queria de maneira alguma deixar-me só. Assim, não tivemos outro remédio a não ser buscar acomodações em alguma pousada ou em casa que se dispusesse a nos acolher. Terias que ver, João, o que passamos em Belém. José não tinha conhecido algum. Os 2 albergues da aldeia estavam lotados e, sinceramente, me alegrei de não encontrar lugar neles, pois, pela desordem e o ambiente péssimo que ali reinava, José estava nervoso, conduzindo o burrico pela rédea. Levava-me de casa em casa pedindo por favor, um lugar. Inclusive mostrava-me as mulheres para ver se elas se compadeciam de mim, alegando que estava prestes a dar à luz. Todas as casas estavam cheias, principalmente de familiares, embora algumas tivessem alojado estranhos como nós, mas que tiveram a sorte de chegar antes. Muitas mulheres se compadeciam de mim e me prometiam ajuda para quando ocorresse o parto, ao mesmo tempo que me mostravam a casa cheia de gente e incapaz de abrigar mais ninguém. Por fim, uma senhora, ao ver nossa agonia, falou-nos de algumas grutas que se localizavam na saída da aldeia, do início do grande vale.
Ali, disse, somente se abriga o gado, mas é provável que possa encontrar algum lugar para se abrigarem, ao menos por essa noite. De fato, o tempo havia passado e de tanto ir e vir de casa em casa, o dia estava se acabando e as sombras da noite já se faziam sentir. Decidimos experimentar e, perguntando aqui e ali, chegamos às grutas, que efetivamente não se localizavam muito longe da aldeia. Não havia ninguém nelas. As ovelhas, principal gado do povoado, estavam mais abaixo, no vale, onde se encontram os pastos de inverno. João, se visse aquele ambiente, tua alma viria aos pés. Era uma gruta como tantas outras, que além do mais servia de abrigo para o gado e se encontrava repleta de excrementos. O cheiro era insuportável e dava medo olhar a negrura de seus recôncavos. José entrou nela e, com uma tocha acesa, voltou assegurando-me que estava vazia. Cansada, limpei como pude um canto e ali estendemos nossas mantas e nos dispusemos a passar a noite. O burrico ficou junto de nós para nos proporcionar calor e para proteger-nos com seu corpo. Tive que tranquilizar novamente José, embora confesso que aquela noite eu também necessitava de que alguém me tranquilizasse. Como sabes, somos nós, as mulheres, que temos de nos fazer fortes, mesmo que estejamos tremendo por dentro. Não é este o lugar adequado para nascer o Messias, dizia. Amanhã mesmo vamo-nos daqui. Ao preço que for, conseguirei um lugar digno para ti e para ele. Que tipo de homem sou eu, conclui o pobre José, se não sou capaz de encontrar um lugar decente para o nascimento de meu filho, enviado por Deus para salvar seu povo? Querido, respondi, não te ponhas nervoso. Lembra o que aconteceu a teu antepassado, o rei Davi, por cuja causa estamos aqui esta noite. Ele também quis edificar um grande templo ao Senhor, que não o aceitou. Quem sabe quis dar-te uma lição, e aos demais homens, querendo ensinar algo com essa humilhação pela qual estamos passando agora. Porque em verdade, José, não existe em Jerusalém palácio suficiente para abrigar o Messias. Qualquer coisa é pouco para ele. Então não será o sinal do Altíssimo, que nos quer dizer que o Messias não vem buscar o luxo nem as honras, e sim a humildade do coração? Nascessem um palácio, como poderiam se sentir seus aqueles que vivem nas grutas? Como poderiam aspirar a dar-lhe algo àqueles que nada têm? E se ele já possuísse tudo desde o berço, como se pode experimentar o amor no fundo? E isto te diz uma mulher que está prestes a ser mãe, só se ama aquilo que te custa muito, aquilo que de alguma maneira tu construíste, aquilo que depende de ti. Esta será uma das primeiras lições que lhe daremos. Filho, quisemos oferecer-te um palácio e só pudemos te dar uma gruta. Muitos homens farão igual, desejarão que seu espírito seja uma casa luxuosa para ti, e em troca apenas poderão te dar abrigo em um lugar onde abunda a impureza do pecado. Não os rejeites, não fuja dos pobres de corpo e de alma. Olha melhor suas boas intenções, e se não podem dar-te mais do que uma quadra, não te negues a viver nela, porque tu nascestes em uma gruta, refúgio de animais e não rodeado de mármores e sedas. Pela manhã, José saiu à procura de outro lugar. Diziam que não ficaria tranquilo se não tentasse encontrar algo melhor. Eu estava segura de que tudo aquilo não era casual e que por algum motivo que eu não entendia, porém que começava a perceber, tudo estava nos planos do Todo-Poderoso. Assim, resolvi fazer de novo do nosso pedaço da gruta um lugar relativamente limpo e confortável. Por isso, quando José voltou, desencorajado e com todas as negativas do mundo sobre ele, encontrou um lugar muito mais acolhedor do que havia deixado.
Trazia comida e alguma roupa que comprara a preços altos, pois os comerciantes estavam se enriquecendo, explorando os estrangeiros como nós. Estávamos comendo nosso pão com azeite e queijo quando chegou um camponês. Trazia consigo uma vaca e se surpreendeu a nos encontrar ali. Irritado, perguntou quem havia dado permissão, pois aquela gruta era sua e ali abrigava seu gado. Entre outros, aquela vaca que acabava de ordenhar e que não pudera deixar a noite anterior porque não havia tido tempo. Segurei a mão de José, que estava discutindo com o camponês, argumentando sobre o meu estado de saúde. Pedi que se calasse e que saíssemos da gruta. Fomos embora. Não pude evitar uma lágrima, porém foi só uma. Interiormente perdoei aquele homem para que não ficasse em mim um rastro de ira sequer, pois sentia que qualquer sentimento ruim faria dano a meu filho, mais dano do que o frio intenso em pleno inverno. Sem dizer palavra alguma, tocou a vaca para dentro da gruta, mas o animal não se moveu. O camponês deu a volta, surpreso, e começou a ralhar. Que se passa contigo? Dizia. Tu és o animal mais manso da aldeia. Venha logo, move-te, ou eu te faço mover a pauladas. José e eu olhávamos surpresos e um pouco compadecidos do animal. A vaca, impassível, separou um pouco mais as patas e resistiu às tentativas do homem. Finalmente, suando muito, parou de bater no animal e se voltou para nós. Aí tendes a gruta, disse, e também a vaca. Sabe Deus por que não quer entrar? Quem sabe ela tem mais coração do que eu, que estive a ponto de obrigar uma mulher a dar à luz na rua. Mais tarde tivemos ocasião de nos tornar seus amigos e compreender a amargura de seu espírito. Assim nos instalamos naquela bendita gruta que tantas boas recordações me traz. Chegamos a Belém por um decreto de um longínquo imperador que não sabia nada de nós e muito menos se importava conosco, mas permitiu que se cumprisse as escrituras e que meu filho, da descendência de Davi, pudesse repetir o que dissera o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre os principais clãs de Judá, porque de ti sairá o chefe que apaziguará o meu povo Israel. Com relação ao que aconteceu no nascimento de Jesus, contar-te-ei outro dia. Agora vou descansar um pouco e recordar, pois essas histórias tão antigas são para mim mais doces do que o mel e mais preciosas que o melhor dos tesouros.